Olá, pessoal. Estamos ao vivo. Deixa eu avisar o chat. Estamos ao vivo. Deixa eu botar aqui novamente o link para vocês. Eu vou fazer isso também lá no Instagram. Vou pedir um instantinho para vocês, mas quem vai entrando vai dando um oi aí, me dizendo como pelo chat como tá o som, como tá a imagem. Eu vou avisar também o pessoal no Instagram. Olá, pessoal. Está começando agora, já está ao vivo a nossa aula no YouTube. Vou deixar o link aqui na bio, tá certo? Estou aguardando vocês lá no YouTube para a gente ver a aula inaugural do nosso curso. Olá, pessoal. Está começando agora, já está ao vivo a nossa aula. Deixa eu botar aqui no Instagram o nosso link. Já vamos começar a nossa aula. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui, se o link foi para o perfil. Certinho. Então tá, vamos voltar aqui. Vamos ver se o pessoal no chat já está nos dizendo alguma coisa, se tem alguém nos acompanhando ao vivo. Mas lembrando que também as aulas vão ficar disponíveis lá na nossa plataforma. Com imagem ok, perfeito. Que bom. Então, que bom, pessoal, que vocês estão aqui na nossa aula inaugural do curso de 4 temperamentos. É um curso que eu queria dar há muito tempo, mas por diversos motivos e outros assuntos que a gente trata, eu acabei adiando até agora, né? Mas nós vamos ter um curso sobre temperamento. Eu vou tentar ser um compilado de todos os cursos que eu já vi sobre o assunto, todos os livros que eu já li sobre o assunto, estudo o assunto há muito tempo, e vou dar os meus 2 centavos de contribuição. E eu, pelo que eu vejo de perguntas, pessoal no Instagram, o que eu acho que é mais necessário, além de todo o embasamento teórico, é na prática como a gente usa a questão dos temperamentos, né? Como a gente usa no nosso dia a dia, como a gente reconhece o nosso temperamento, como a gente reconhece o temperamento dos outros. Por quê? Porque os temperamentos são uma chave fantástica para que a gente saiba como a gente reage ao mundo, como as impressões do mundo duram dentro da gente, como que a gente pode trabalhar elas, né? Como que a gente pode superar o temperamento. Lembrando que o nosso temperamento, a gente já vai falar sobre isso, ele não muda, mas a gente pode superar através da nossa personalidade, essa sim que está sempre crescendo, sempre mudando, sempre com a capacidade de absorver as coisas. Então, é isso que eu quero trazer. Eu quero trazer a noção dessa ferramenta. Por quê? Porque os temperamentos é o primeiro conhecimento que a gente tem que vai nos dar a capacidade de olhar para nós mesmos, ou seja, autoconhecimento, e olhar para os outros, ou seja, ter aquela compreensão de como as pessoas são, né, de não fazer aquele pré-julgamento que é tão que é de um malefício tão grande a gente pré-julgar as pessoas, né? Então a gente começa a entender como as outras pessoas funcionam, que existem no mínimo outros 3 grupos de pessoas que são diferentes de nós em relação aos temperamentos, né? Então é um início, é uma ciência de um início de a gente desenvolver a capacidade da paciência na gente,
da gente desenvolver a capacidade do amor e da gente elevar o nível dos nossos relacionamentos para um nível que a gente nunca teve, né? E porque o ser humano é um animal social. Tudo na nossa vida é relacionamento, seja na questão profissional, seja na questão pessoal, né? Amizades, os relacionamentos amorosos, os nossos relacionamentos com a nossa família, nossos pais, tios, primos, o relacionamento com os nossos filhos, para quem já é pai. Então, tudo isso, todo esse conhecimento prático, a gente saber como aquela pessoa é e como a gente pode lidar melhor com aquela pessoa, isso nos ajuda enormemente. E a gente ganha uma ferramenta. Óbvio, vai me dizer assim, tá, mas se eu conheço, então eu posso usar para o mal. O ser humano sempre pode usar para o mal as coisas. A pessoa pode aprender os temperamentos, por exemplo, para querer obter vantagens ilícitas, querer, por exemplo, um vendedor querer vender um produto porcaria utilizando essas coisas dos temperamentos? Pode, né? Mas eu tenho certeza que todos que estão aqui não querem usar dessa forma. Querem usar para se melhorar, querem usar para olhar o outro, né? Começar a sair de dentro de si, a sair de uma vida egoísta. Perdão, tomar uma aguinha. E com isso se desenvolver, e com isso, claro, conseguir tirar. Eu não gosto dessa palavra, mas vocês vão entender no contexto que eu estou falando. Dá para se obter vantagens através dos relacionamentos. Que tipo de vantagens? Ou seja, eu consigo ajudar melhor os outros, eu consigo me posicionar através dos relacionamentos, eu posso melhorar a minha posição profissional, eu posso melhorar o relacionamento com o cliente. Obviamente, se eu sou uma pessoa com princípios e valores, eu nunca vou ferir esses princípios e valores. Mas que mal tem, por exemplo, eu sou um sanguíneo e eu tenho um cliente que quer fazer um curso que seja colérico, de eu ser mais prático com ele, da minha linguagem ser mais rápida, chegar nele de maneira mais objetiva. Ele vai se sentir mais recompensado por isso. Ele vai falar, poxa, essa pessoa ela foi bem direto ao ponto, bem do jeito que eu gosto. Vai criar uma conexão entre a gente. Entendeu? Pode ser numa relação amorosa. Eu tô flertando com alguém que é fleumático. Eu não vou ficar pressionando essa pessoa o tempo inteiro, né? Talvez eu vá convidar ela para um jantar, para uma coisa assim, porque a mesa ela se sente recompensada, é algo próprio dos fleumáticos. Esse prazer de estar à mesa, prazer de comer e beber. Então, se eu não estou ferindo os meus princípios, os meus valores, que mal tem eu usar esse conhecimento? Pelo contrário, não é mal nenhum. Isso, em outras épocas, era intuitivo, mesmo que o conhecimento dos temperamentos não fosse algo assim tão formalizado como a gente está conhecendo e sendo apresentado agora. Era sim, porque o conhecimento é muito antigo, mas eu digo para a maioria das pessoas, era algo intuitivo. Só que nos nossos tempos isso se perdeu por causa da perda de valores, por causa da perda de cultura, da perda de inteligência. Então, hoje a gente tem que dizer novamente que a grama é verde, como nos dizia Chesterton. Vai chegar um dia que a gente vai ter que dizer que a grama é verde. Esse dia já chegou, são os nossos tempos. Então, quem conhece os temperamentos ganha essa ferramenta que é capaz, se a pessoa utilizar na prática, dela se destacar diante da multidão. E é isso que a gente busca com a nossa personalidade. Ou seja, com a nossa personalidade a gente busca ser cada vez mais ser humano, ou seja, ser cada vez mais igual a todos da nossa espécie, mas com aquela individualidade que ninguém no mundo é igual a gente, tem uma história igual a gente, trabalha com um temperamento como a gente trabalha. Então, a pessoa que sabe trabalhar essa ferramenta dos temperamentos, ela se destaca, vai se destacar, e é esse conhecimento que eu quero
passar aqui para vocês. Não deem muita bola se eu estiver olhando meio para o lado, meio para o outro, aqui para baixo no chat, tá? É assim mesmo que a gente faz as transmissões, nem sempre eu vou estar conseguindo olhar aqui meio olho no olho na câmera. Depois a gente até vai aprender que eu, como sanguíneo, não consigo olhar muito para um lugar muito fixo. Isso é uma dificuldade dos sanguíneos, mas vamos lá, vamos começar a nossa aula. Depois desses recados iniciais, de como é que a gente vai desenvolver o nosso curso. Quem tiver perguntas, pode ir fazendo. Eu não vou olhar agora para as perguntas, eu vou fazer toda a explicação primeiro. No final da aula, a gente pode abrir aí uma sessão para essas perguntas. Depois, lá no grupo também, quem olhar depois, né? Também pode mandar a sua pergunta, não tem problema. E a gente vai ter uma sessão inteira, uma aula inteira só para tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu só entrar de novo no link aqui. E o meu chat não estava. Bom, aqui pra não. Tá. Agora tá tudo certo. Então, assim, quem tiver dúvidas, depois a gente vai ter uma aula específica, vai ser um dia só para tirar dúvidas, tá? Que vai ser no Zoom. Vocês, inclusive, vão poder aparecer, se quiserem, com as webcams, vão poder mandar as perguntas ali no que vai ser a última aula do curso, né? Mas ao longo do curso, vocês sabem que eu não tenho problema nenhum em ir respondendo ou ir guardando esse tipo de coisa, tá? A gente vai resolvendo as dúvidas de todo mundo aqui. Eu quero que todos vocês aprendam. Eu sei que cada um tem uma velocidade de aprendizado também. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Mas vamos começar então o nosso curso. E hoje, nessa primeira aula, qual é a minha intenção aqui? É que vocês saibam reconhecer em vocês e saibam também reconhecer nos outros os temperamentos, tá? A gente vai falar mais ao longo das próximas aulas por que é tão importante a questão dos temperamentos, o que que ela nos ajuda na vida prática, tá? Mas o mais importante para os temperamentos no início é justamente a pessoa saber reconhecer o seu temperamento, ter certeza sobre o seu temperamento e olhar para os demais, seja para as pessoas da sua família, ou depois para os amigos, depois para os colegas de trabalho, seu relacionamento, e saber identificar o temperamento do outro. Ou seja, porque isso é que vai me dar a capacidade de eu prever e de como eu me comporto, de como eu posso agir melhor com as outras pessoas e agir melhor com as reações que eu tenho do mundo também. Tá certo? Então, hoje, nessa nossa primeira aula, vai ser bem específica sobre a questão de como reconhecer o temperamento. Vamos lá, então aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é justamente isso. Temperamento, ele é a estrutura mineral da nossa psique. Nossa psique, como queiram falar. Né? Ela é uma estrutura imutável. Nosso temperamento não muda. A gente nasce com ele. É como o nosso mapa astral do dia que a gente nasceu. Não tem como mudar, porque a gente nasceu num lugar, numa hora específica e num local específico. Então, o desenho do céu estava lá e esse aí não muda. Tá? Assim como o nosso temperamento também. A gente ganhou ele no momento que a gente nasceu. Tá? E isso não muda. Até o último dia da nossa vida, o temperamento vai ser o mesmo. Essa é a estrutura mineral da nossa psique. Mas a gente tem uma outra estrutura, que eu já citei aqui, que é a personalidade. Essa é a estrutura vegetal, é aquela que desde o primeiro dia até o nosso último dia aqui na Terra, ela vai estar crescendo, se desenvolvendo. Então, ela pode absorver o temperamento, saber lidar com o temperamento, temperamentos alheios das outras pessoas. Então, é a personalidade que se modifica, é a personalidade que vai nos dar a capacidade
a gente ser mais do que o nosso temperamento, porque isso é importante vocês terem na cabeça. Nós somos mais do que o nosso temperamento, né? Nós devemos ser mais do que o nosso temperamento. E vocês vão ver, ao longo de que vocês forem praticando, e hoje em dia é muito fácil reconhecer o temperamento das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão imaturas. Quanto mais imaturo, mais fácil é a gente reconhecer temperamento alheio. Por isso que é tão fácil da gente reconhecer nas crianças o temperamento. Então, para vocês lembrarem, né, o nosso temperamento aqui é a nossa estrutura mineral, é fixa, não muda, né? E a nossa personalidade é a estrutura vegetal. Então, ela cresce, se desenvolve, só se fecha, né, a nossa personalidade como em si, ela só se fecha no último dia da nossa vida. Tá? Então, isso aqui tenham bem gravados. Esse material depois vai estar em forma de apostila para quem gosta, para quem quer ter no celular, para quem quer imprimir também o material, tá? Vai estar disponível. A gente vai disponibilizando também aos pouquinhos isso lá na plataforma da Hotmart que vocês receberam o acesso hoje. Então, essa é uma parte importante da gente saber que o temperamento que as pessoas às vezes ficam indignadas. Não, mas como pode o temperamento não mudar? O temperamento não muda, né? O que muda é a nossa personalidade. Por quê? Porque o temperamento, vocês vão notar, que é uma dica aqui também para a gente perceber tanto o nosso temperamento quanto dos outros, é aquela primeira impressão. Se a pessoa é uma pessoa madura, ela pode conter essa primeira impressão, ela pode refrear essa primeira impressão, né? Ela pode lidar melhor com isso, né? Mas é aquela primeira chama que grita dentro dela, é aquela primeira reação que vem. Por mais que ela contenha, por mais que ela segure, né? Sempre vai ser aquela primeira reação, né? Tem uma historinha sobre São Francisco de Sales, que é um santo, e ele era confessor, né? Então ele se irritava muito às vezes com as pessoas que iam se confessar com ele, mas a face dele era sempre um doce. Só que as mãos dele arranhavam a mesa de tão irritado que ele ficava, ou seja, ele era um colérico. Certas coisas irritavam ele e aí ele arranhava a mesa, mas a face sempre aquele sorriso, sempre aquela brandura, ou seja, ele superou o temperamento dele. A primeira reação dele, com certeza, seria xingar muito e reagir de uma forma mais áspera com muitas pessoas que ele ouviu as confissões. Mas ele não fazia, né? Porque ele sabia que aquilo era o certo a se fazer. Mas o corpo dele ali, a mesa era arranhada, né? Tanto que depois que ele morreu, o pessoal encontrou e viu que a mesa tinha diversos arranhões assim ao longo dos anos de tanto que ele fazia aquilo. Então, só para vocês terem essa noção, nosso temperamento vai ser esse grito inicial e até para vocês reconhecerem o seu temperamento, reconhecerem nos outros também, que vai mostrar depois, é essa primeira impressão, tá? A gente porque muitas vezes, em atendimentos, às vezes, de psicoterapia, eu estou conversando com a pessoa e aí eu falo o temperamento dela e aí ela fica meio assim, ah, não, mas eu não faço mais isso, ou eu estou tendo outro tipo de atitude que não parece ser de um colérico, ou que não parece ser de um melancólico, ou isso ou aquilo. Mas daí eu falo, olha, mas a tua primeira atitude, qual é? Ah, não, a primeira é essa. Bom, então é essa que tu tem que levar em consideração. Tá fazendo tal atitude por isso, isso, isso e aquilo, né? Mas não quer dizer que isso seja o teu comportamento inicial, ou seja, a forma como aquilo bate e tu tende a reagir. Vamos lá. Continuando aqui, então, a gente já deixou claro essa questão de temperamento e personalidade. E aqui eu botei até uma setinha maior, né? Para vocês perceberem que o temperamento ele vai ser englobado dentro da personalidade, né? A nossa personalidade é uma estrutura maior, né? O temperamento vai ser uma estrutura que, se Deus quiser, se a gente amadurecer, né? A gente vai controlar ela e ela vai ser absorvida aqui pela nossa personalidade.
Então vamos lá. O temperamento revela, então, o modo como a gente interage com o mundo, ou seja, como a gente reage, né, ao que acontece e que está fora de nós, ou seja, as impressões que vêm de fora, né? Como as pessoas vêm falar com a gente, como as situações acontecem e como a gente reage às situações que acontecem no mundo, né? Então, a gente vai passar aqui para o próximo slide e a gente chega aqui nesse eixo. Esse eixo aqui, vocês têm que ter na cabeça de vocês para que vocês, à medida que forem respondendo certas perguntas que a gente vai fazer, vocês vão ter que saber posicionar aqui cada pergunta de vocês, né? Então, existe um eixo vertical em relação às impressões, né? Nesse eixo aqui tem uma parte que é quente e outra parte que é fria. A gente já vai ver o que é. E no eixo horizontal, uma das pontas está se referindo à questão úmida e a outra à questão seca. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, não hesite de perguntar, tá? Eu estou indo meio rápido aqui para a gente dar continuidade à nossa aula, mas não fique guardando dúvidas se vocês tiverem, tá? Podem mandar no chat, podem mandar também lá no nosso grupo. Mas vamos lá. Então aqui, a gente já viu essa questão do eixo. E para que vai servir esse eixo aqui? É através desse eixo que a gente vai descobrir o temperamento. Tá? Então a gente tem uma primeira pergunta, tá? Que é em relação ao tempo ou velocidade, né? O tempo aqui, eu estou usando a palavra tempo como uma questão da velocidade das nossas reações às impressões do mundo. Né? Então aqui a gente tem duas perguntinhas que são essenciais em relação a isso. Ó, diante de tais impressões, ou seja, diante das situações que acontecem no mundo, né? Se alguém, a gente está conversando com alguém e alguém fala alguma coisa que a gente não gosta ou que nos irrita, né? A gente se irrita com rapidez e força ou ao contrário, mais lentidão, mais debilidade, ou seja, de maneira mais menos expansiva, né? Aqui a gente tem que se lembrar que o quente ele expande, ou seja, se algo nos incomoda, daqui a pouco a gente está tendo uma conversa, algo nos incomoda, a gente tende a querer responder rápido. Outras pessoas vão querer não, a recolher aquilo, recolher aquela informação, ou seja, contrair, né, frio, né, trabalhar aquilo de uma forma mais lenta, né? E outras, as quentes, vão querer reagir já de uma forma mais rápida. E aí vem a nossa segunda pergunta. Sob tais impressões, a alma se sente impulsionada a reagir de imediato ou se sente inclinada a esperar e ficar mais tranquila? Né? Tais situações tendem a nos mover a reagir com ardor ou reagir num estado de mais passividade. Então vocês têm que ser muito honestos com vocês. Né? Aqui nesse curso vai ser muito uma questão da prática de se olhar no espelho. Né? Quem tem medo aí de se olhar no espelho, aqui a gente vai começar a trabalhar isso. Então se olhe, né? Faça essa reflexão, se olhe no espelho e veja como vocês tendem a reagir. É com mais velocidade ou é com mais são mais retraídos, né? Recebem aquela informação, não reagem àquela informação na hora. Porque assim, se vocês reagirem, vamos voltar lá para o nosso eixo. Se vocês reagirem de forma rápida, tá? Ou seja, querem logo ir para o embate ou querem responder alguma coisa verbalmente, tá? Vocês são quentes. Aí vocês têm que marcar. Olha, quanto à velocidade da reação, eu sou quente. Aí tu marca quente. Ou quanto à velocidade da reação, eu sou frio. Eu absorvo aquela informação, né? Às vezes até nem consigo reagir de forma rápida.
demoro a pensar no que aconteceu, no que foi aquilo que a pessoa me falou, né? Então vocês vão anotar frio ou quente, dependendo da forma como vocês reagem. Essa é a primeira pergunta e a primeira parte do eixo que a gente determina, tá? A junção das duas partes, dos eixos, é que vai determinar o nosso temperamento. Então, a primeira pergunta aqui da parte do eixo vertical, ela já foi respondida ou vai ser respondida por vocês. Tá? Então, aqui mais algumas anotações, né? Aqui, ó, na parte quente, né? Tende a ser expansivo, a reação mais tem uma excitabilidade maior, ou seja, se excita mais rápido com, com aquilo que vem de fora, né? Ó, pessoas que tendem a se comunicar bem são mais aguçadas pelo sentido, né? São aguçadas pelo sentido mais rapidamente, né? Tendem a se irritar com mais facilidade, reações mais rápidas. Quanto ao frio, né? Contração, reação lenta, baixa excitabilidade, né? Pessoas mais reflexivas, reações lentas, né? Seu foco é mais voltado para sua interioridade. Vamos lá, prosseguindo aqui a nossa aula. E aí a gente vai para o outro eixo, que é o eixo, vou voltar aqui nos eixos, no eixo horizontal. Tá? A questão de úmido ou seco agora. Tá? E aí qual é a perguntinha que a gente faz para ver se a gente é úmido ou seco? É em relação à permanência ou à duração das impressões que a gente tem do mundo. Ou seja, vamos lá, nesse nosso exemplo, a pessoa está conversando com a gente e ela fala alguma coisa que a gente não gostou. Né? A gente já viu se a gente vai reagir rápido ou vai reagir lento. Mas aquilo que ela nos falou, né? Ou seja, essa irritação da alma, ela dura por muito tempo, as impressões ficam gravadas muito tempo, de modo apenas com a sua. Eu só lembrei daquela situação, daquela conversa que eu tive, eu já me sinto com raiva de novo. Né? Eu já me sinto irritado de novo. Né? Ou a alma tende a superar com mais facilidade, quase que de imediato. Aconteceu aquela situação, a pessoa me irritou, independente se eu respondi ela rápido ou lento, eu esqueço aqui. Né? Parto com a minha vida, não fico marcado pelaquilo. Então vocês têm que agora prestar atenção para ver se vocês ficam marcados. Aí é o seco. Tá? Vamos se lembrar aqui que a secura traz essa capacidade de tanto de marcar os outros quanto ser marcado. Né? Ou a gente é úmido. A gente esquece rápido, não dá bola para aquilo, segue a nossa vida, tudo bem, né? Porque a umidade ela é assim, ela envolve e se adapta. Então, em relação à permanência ou à duração das impressões, né, vocês têm que responder se vocês são mais secos, se aquilo fica marcado em vocês. Ah, eu me lembro daquela briga que a gente teve lá quando eu tinha 15 anos e coisa e tal, que eu tive com meu primo, ele me falou um negócio. E não é só a memória, tá? É, vocês se lembram do fato e já vem aquela mesma impressão que vocês tiveram no momento, sabe? De ficar marcado. Ah, fiquei magoado. Te lembra daquilo 15 anos depois e a mágoa aparece ali como se tivesse acontecido no momento, tá? O úmido não. O úmido ele até pode se lembrar dessa briga de que, puxa vida, foi uma bobagem. Ele se esqueceu 5 minutos depois, né? E ele até pode se lembrar 15 anos depois, mas ele vai se lembrar daquilo. Ah, tá. Aquela coisa lá que aconteceu foi uma bobagem. Né? Foi uma coisa que passou, tudo bem, vamos lá. Vida que segue. Né? Então, para nossa segunda parte da gente descobrir qual é o nosso temperamento, vocês têm que responder isso para a gente achar em qual parte do eixo aqui que a gente está. Então, se vocês responderam, né? Vamos seguir aqui os nossos slides. Só para
Ó, então aqui, úmido, né? Envolvente e adaptável, né? Pessoas que têm facilidade para se adaptar a situações, gostam de ser mais diplomáticas, apaziguadoras, né? Ou se esquecem aquilo, perdoam as coisas que acontecem com facilidade. O seco, mais rígido e firme. Pessoas que vão lutar por aquilo que acham corretos, são mais duras, né? Quanto às impressões do mundo, né? Tanto a ficar marcadas quanto a querer marcar, mais diretas, gostam de tudo no seu devido lugar, são mais firmes também nas suas decisões, né? Então aqui a gente vai ter esse nosso eixo horizontal aqui. Tá? Bom, agora que a gente já respondeu essas perguntas, vocês sabem, né, em qual parte do eixo que vocês estão. Se vocês são quentes ou se vocês são frios, ou se vocês são úmidos e secos. Tem que ter uma resposta no quente e frio e tem que ter uma resposta no úmido e seco, tá? Então, poxa, respondendo as perguntas aqui que tu tá fazendo, Toder, eu vi que eu sou quente e eu vi que eu sou seco. E aí, o que a gente vai ter quando a gente é quente e seco? A gente vai descobrir que a gente é colérico, né? O nosso elemento é o fogo. E a gente vai falar pormenorizado depois sobre o que é cada um dos elementos, né? Como ter esse olhar simbólico para os elementos. Tá? Não vai ser a nossa aula de hoje, tá? Essa questão do olhar simbólico, porque isso eu acho que é um segundo momento, tá? É bacana a gente desenvolver esse nosso olhar simbólico, mas esse olhar simbólico ele demora um pouco mais a ser desenvolvido, tá? E como eu falei para vocês, aqui é um kit de sobrevivência para a gente amadurecer, tá? Então é para a gente usar essas ferramentas para já botar em prática na hora. Vocês vão saber o que vocês são e vocês vão conseguir depois olhar para as outras pessoas e reconhecer o que elas são, tá? Então, se deu quente na primeira resposta e seco, você vai ser colérico. Elemento fogo, tá? Se deu quente, né? Ou seja, respondo rápido também, mas úmido, esqueço, não dou bola, sanguíneo, tá? Não quero marcar ninguém, né? O colérico ele quer muito marcar, né? Outros, né? Ele responde rápido e ele quer te marcar, ele quer saber que tu sentiu aquela reação dele no mundo. Numa conversa, né? Se ele for brigar com alguém, né, para responder algo que deixou ele irritado, ele vai querer marcar aquela pessoa, ele vai querer irritar aquela pessoa também de alguma forma, vai querer responder à altura, né, o famoso bate-pronto. O sanguíneo também vai ser verborrágico nisso daí, mas vai falar, pode falar as coisas mais estapafúrdias do mundo, né, no momento de raiva, mas 2 minutos depois vai estar tudo tranquilo, vai entender esquecer, né, vai querer perdoar. Então, quente, úmido, sanguíneo, quente e seco, colérico. E se a gente for frio e úmido? Ou seja, a gente não reage na hora, a gente para, pensa, vai parar, pensar sobre aquilo, ver o que aconteceu, pô, por que fulano me falou aquilo, né? Mas a gente também não vai dar muita bola que fulano falou, entendeu? Ou fulana falou. Então a gente não vai ficar marcado e ao mesmo tempo também não vai ter essa pulso de reagir rápido. A gente é frio e úmido. Aí a gente descobre que a gente é fleumático, ou seja, a água é o nosso elemento. Né? E se a gente for frio, ou seja, ter essa mesma capacidade de não responder na hora, né? Não ter essa vontade que grita na gente de responder na hora. Às vezes a gente nem entende o que aconteceu, mas a gente fica marcado. Às vezes essa mágoa dura por anos, a gente vai descobrir que a gente é melancólico, tá? Então é através dessas perguntinhas lá que a gente fez, né? Tanto essa do tempo e velocidade de reação, da permanência e da duração das impressões, para a gente descobrir os eixos, né, onde a gente está, e a gente vai chegar aqui. Respondi a primeira pergunta.
deu quente, respondi a segunda, deu úmido, sanguíneo. Eu respondi a primeira, deu quente. Respondi a segunda pergunta, deu seco, colérico. Respondi a primeira pergunta, deu frio. Respondi a segunda, deu úmido, fleumático. Respondi a primeira, deu frio. A segunda, deu seco, melancólico. Tá? Pessoal, não deixem de fazer suas perguntas aí. Não sei se quem for acompanhar depois, pega, manda essas perguntas para mim no WhatsApp. Eu vou abrir caixinhas também lá nos stories, tá? Então, mandem as perguntas na caixinha, né? Até para nosso aulão lá de respondendo vocês, né? A gente tem material para poder responder depois. Ah, mas, eu esqueci de dar uma anotação importante. Procurem assistir às aulas com um caderno, apesar de que depois vocês vão ter as apostilas, tudo. Mas nesse caderno, procurem ali anotar os insights que vocês tiveram, anotar as dúvidas. Tá? Isso é muito importante. Quem gosta de ver pelo computador e gosta de anotar, abre um bloquinho de notas no celular ou abre um bloquinho de notas no computador, vai anotando todas as questões do curso, as ideias que teve. Tem pessoas que têm insights, fazem analogia de uma maneira diferente. Né? Depois pode me perguntar, poxa, posso usar essa analogia para dizer que fulano é colérico, fulano é fleumático, coisa e tal. Muitas vezes pode, e é uma maneira da gente ter de se lembrar das coisas. Né? Então é importante vocês terem também lugar, um caderninho, alguma coisa, para vocês irem anotando. Tá? Isso é um hábito que eu digo para vocês que é para a vida, mas comecem aqui. Se vocês ainda não têm esse hábito, comecem aqui no nosso curso. Eu tenho certeza que vai melhorar em 1000% o aprendizado de vocês e a lembrança de vocês. Não confiem 100% na memória, por mais que vocês achem que vocês têm memória boa, né? Usem o caderninho, porque até para escrever fisicamente, né, ajuda na cognição e ajuda a nossa memória. Então vamos ajudar a nossa memória aí a funcionar melhor e a nossa cognição também. Mas vamos lá. Essas perguntas, elas são simples, elas nos posicionam ali nos eixos, elas dizem de maneiras gerais os nossos temperamentos, mas sempre surge muita dúvida. Por quê? E depois a gente vai ver que os temperamentos têm certas nuances, tem certas áreas meio cinzentas entre os dois. Né? Como eu falei, tem pessoas que já têm uma história funcional, ou seja, reagem de alguma forma a certas coisas do mundo que já não é mais correspondente 100% ao seu temperamento. Porque teve algum trauma de infância, porque teve um comportamento familiar que levou ela a agir de uma outra maneira. Ou seja, apesar do instinto do temperamento falar para ela uma coisa, ela tem uma outra reação no mundo. E ela teve tantas vezes essa reação no mundo, que isso pode confundir ela na hora dela saber o temperamento dela. Aí vocês podem me perguntar assim, Rodrigo, mas se ela já superou essa parte do temperamento dela, por que é importante então ela saber o temperamento dela? Porque quando a gente vai saber o nosso temperamento, vai nos ajudar na questão das nossas virtudes, na questão dos vícios que a gente tende a cometer. Né? Então, mesmo que a reação já não seja mais tão parecida com o temperamento original, né, por causa dessa história funcional que a pessoa pode ter adquirido ao longo da vida, é importante, sim, a gente reconhecer nosso temperamento real, tá? Para que a gente possa, a partir dele, melhorar certas coisas, deixar coisas que a gente já superou daquela maneira, né? Entender. Porque se a gente entende isso e a gente reconhece uma outra pessoa, se a gente, vamos dizer assim, a gente já superou alguma parte falha do nosso temperamento em partes, né? Mas a gente descobre o nosso verdadeiro temperamento.
A gente pode olhar para uma outra pessoa com o mesmo temperamento, obviamente, se a pessoa permitir, né? Não vamos sair por aí metendo bedelho na vida alheia, isso é feio e errado. Mas se a outra pessoa permitir, você pode conduzir ela gentilmente e falar assim: olha, eu sou melancólico, mas eu venci tal coisa e eu faço assim. Claro que não se metendo, não falando assim, dessa maneira, né? Tenho aquele lema de não querer se meter na vida alheia sem ser chamado. Isso é muito bom, nos ajuda muito no nosso crescimento. Mas vocês podem sim ajudar essa pessoa e falar assim: olha, eu sou melancólico e superei tal coisa, né? Eu sou colérico e superei tal coisa. Faço assim. A gente mostra geralmente com exemplo. A gente vai dizer sempre que o exemplo arrasta. Um exemplo a gente consegue conduzir de uma forma bem mais efetiva as pessoas a se melhorarem também. Mas por isso que é importante a gente descobrir nosso temperamento, né? E não só como estão as nossas reações nos tempos de hoje, né? No nosso presente atual. Né? Então vamos lá. Como a gente vira um especialista nos temperamentos, apesar da gente ter feito essas perguntas e coisa e tal, ainda surgem algumas dúvidas. Então eu vou dar para vocês aqui uma série de dicas, tá? Que nos ajudam também, que aí vocês podem, pô, estou em dúvida entre isso e isso. Vocês podem começar a trabalhar esse poder de observação de vocês nesses outros pontos que eu vou dar agora, porque isso vai ajudar vocês a, a posicionar. Poxa, eu tenho lá o meu pai, eu acho que ele é. Às vezes eu acho que ele é fleumático, às vezes eu acho que ele é sanguíneo, eu ainda não sei direito. Aí eu vou dar para vocês essas outras dicas aqui, e vocês. Não, tá, mas segundo o que o Toddler falou, por exemplo, em relação ao modo de caminhar, o pai, ele tá entre sanguíneo e fleumático aqui na minha cabeça, mas o modo de caminhar dele é assim. Agora eu vou falar do modo de caminhar que cada temperamento tem, tá? Porque isso se reflete na nossa questão física, tá? Se reflete em alguns comportamentos fisiológicos até da gente. Tá? Então, assim, e esse modo de caminhar aqui, pessoal, não tenham na cabeça de vocês assim, mas eu caminho 30 minutos por dia, eu não caminho assim. Não é esse caminhar, tá? Não é o caminhar do exercício, não é o caminhar da esteira. É aquele caminhar de quando a gente se levanta de um lugar e está indo para a sala para ver um filme, que a gente não está com a cabeça ali e que a gente está caminhando no nosso natural, tá? Então, assim, vamos lá. O sanguíneo, ar, tá? Ele vai ter uma tendência a ter um andar mais leve, mais na ponta do pé, como se estivesse quase que dançando, tá? Então, assim, ele vai ter essa leveza no caminhar. Então, dá para a gente observar o modo de caminhar das pessoas, isso vai nos ajudar a reconhecer o temperamento dela, tá? Ah, então, o sanguíneo eu botei aqui como palavra forte do modo de caminhar é o dançarino, parece estar dançando, né, na ponta do pé. O colérico, já por sua vez, essa coisa da força de marcar, da ira que a gente vai ver depois, né? O colérico é essa coisa do marchar, né? É o bater dos calcanhares. Pensa como se fosse aquele militar. Já viram essas pessoas assim? Elas caminham quase que marchando assim. Tu ouve a passada das pessoas quando ela tá chegando, sabe? Marca firme assim. Muito provável que essa pessoa seja um colérico, tá? Obviamente ele pode ser um militar de muitos anos e ter aprendido a caminhar assim, mas naturalmente as pessoas que têm esse andar firme, marchador, como eu botei aqui a palavra forte, elas tendem a ser coléricos. E lembrando, essas outras dicas que eu estou dando para vocês, esses outros detalhezinhos, são para juntar com aquelas perguntas principais lá. As duas perguntas principais para nós são as mais importantes. Aqui é quando a gente entra no modo de dúvida, é quando a gente entra no modo de observação.
né? Porque vocês vão notar que com o tempo, né, essas coisas são detalhes que às vezes assim nos vêm de cara. Conforme vocês forem trabalhando, reconhecer o temperamento nos outros, isso é muito divertido, é muito útil. Vocês vão ver que às vezes tu vê a pessoa caminhando de longe, tu já vê o temperamento dela. É impressionante, tá? Eu não tô querendo me gabar aqui, mas é porque a gente faz isso há muito tempo, né? E quase que diariamente falando sobre isso, mas muitas vezes é o olhar da pessoa, eu vejo a pessoa caminhando, eu já sei qual é o temperamento dela. E eu tenho certeza que se vocês fizerem isso também, terem como prática na vida de vocês, logo vocês vão estar nesse nível também. Olhou a pessoa, conversou um pouquinho, viu o olhar, deu, já sabe qual é o temperamento dela, né? Vai ser bem rápido assim. Mas como tudo na vida, é treinamento. A questão de reconhecer também é treinamento. Tá? Então aqui a gente tem o dançarino sanguíneo, o marcador colérico. Aqui eu botei o chutador de pedras, mas podia ser também o malandro, sabe? E o fleumático, ele tem esse andar mais despreocupado, mais cheio de. Pensem num carioca andando ali no calçadão, na beira da praia, relaxado, né? Um andar meio Zeca Pagodinho, assim, malemolente, né? Esse é o andar do fleumático, né? Que eu ia botar até a palavra relaxado, né? Mas o relaxado em alguns lugares não é uma palavra muito boa, mas é uma pessoa, né, relaxada, ou seja, uma pessoa tranquila, o fleumático por excelência. Então ele tem esse caminhar também e representa esse modo de vida, do temperamento dele, né? Então essa pessoa que a gente vê às vezes com esse caminhar mais malemolente nos dá um indício muito forte de que ela seja fleumática. E os nossos melancólicos aqui? O melancólico, como ele é uma pessoa que sente muito as coisas do mundo, é como se sentisse o peso da vida, do mundo sobre os seus ombros, ele tende a ser mais, a ter um andar mais pesado. Não é um andar marchador, ou seja, firme, como o do colérico. É pesado mesmo, como se tivesse cansado, sabe? A gente tende, muitas pessoas melancólicas, elas tendem a prostrar os ombros para frente, né? Até a face, o olhar um pouco mais caído, né? Então é como se tivesse ali é como se a gravidade fosse sentida de uma maneira diferente por eles. Então é um andar um pouco mais arrastado, mais pesado, o do melancólico. Então vamos lá, seguindo nos nossos complementos aqui para vocês se tornarem craques nessa parte de reconhecer os temperamentos. A Ellen falou aqui, deu uma palavra boa, descontraído. Mandar descontraído. Isso aí, muito boa observação. Questão do olhar, tá? Como eu falei lá no início da nossa aula de hoje, do meu olhar aqui, eu sou sanguíneo, né? É esse olhar um pouco desatento. Às vezes eu estou olhando para a câmera, às vezes eu estou olhando para cá, às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para baixo, né? Isso é um pouco aqui por causa da loucura que é a transmitir ao vivo, né? Que a gente fica com várias janelas, tem a câmera, tem que olhar o chat. Mas naturalmente o meu olhar é assim, tá? O sanguíneo, ele tem muita dificuldade de fazer aquela coisa do olho no olho, sabe? Ele vai desviar o olhar, ele vai estar procurando outra coisa, porque a gente vai ver que como o ar, ele vai estar querendo estar em tudo que é lugar, ele vai estar querendo observar tudo que é coisa, ele perde a atenção e o foco muito rápido. Então é um olhar desatento, mas ao mesmo tempo é um olhar que está sempre procurando, né? Se vocês pararem esse trecho aqui e prestarem atenção em como eu fiz o meu olhar aqui, que é o meu natural, vocês vão ver que esse é um olhar que
praticamente todo sanguíneo tem, tá? Muita dificuldade em olhar focado numa direção, numa conversa um a um. Ele vai ter muita dificuldade em olhar no olho. Né? Eu tenho uma dificuldade enorme de ficar aqui olhando para a lente da câmera, que é o certo, para que como numa conversa que eu estivesse olhando no olho de vocês. Para mim fazer isso, de olhar aqui para a lente da câmera, para a gente ter essa comunicação de como se estivesse olhando olho no olho, eu tenho que estar lembrando aqui o meu cérebro que olha para a câmera, olha para a câmera, olha para a câmera. Isso às vezes prejudica o meu discurso, né? Prejudica a forma como eu estou dando aula. Então, se eu estou muito empolgado com a coisa que eu estou falando na aula que eu estou dando, eu já desvio o meu olhar, já olho para o lado, já olho para o outro, né? Estou procurando, como se fosse no meu cérebro, a melhor maneira de dispor as palavras para falar com vocês e acabo esquecendo desse olhar para a câmera aqui. Então, não é por mal que eu faço isso. Eu sei que eu tenho que melhorar, porque, como eu falei, no nosso temperamento a gente tem essas tendências que às vezes são ruins, porque o certo é isso, o certo é o olho no olho. Né? Mas a gente tem que ficar se treinando, a gente tem que ficar se lembrando, senão o negócio não funciona. Então, o sanguíneo vai ter esse olhar desatento, esse olhar de quem está procurando. Como é que é o olhar do melancólico? O olhar do melancólico, sim, é esse olhar penetrante, né? Aquele olhar que parece estar. Sabe aquelas pessoas que às vezes está conversando, elas estão olhando, parece que elas estão olhando dentro da tua alma, às vezes a gente se sente até um pouco desconfortável. Eu, como sanguíneo, eu já faço isso, né? Eu já fico olhando para baixo, olho para cima. Mas meu colérico não faz isso por mal, né? Ele faz isso porque ele quer olhar dentro dos teus olhos. Os olhos não são a janela da alma, né? Ele quer olhar dentro dos teus olhos, ele quer ver as tuas reações ali, ele quer saber com quem ele está lidando. Então ele tem esse olhar penetrante mesmo, né? Aquele olhar, às vezes, que a gente até usa aquela expressão assim, parece que eu tô nu quando eu tô falando com aquela pessoa, né? Ela tá olhando para mim, parece que tá enxergando. Então o colérico tem esse olhar penetrante. Os nossos fleumáticos, como é que é o olhar? Uma característica dos temperamentos da parte quente ali, sanguíneos e coléricos, né? Tem um brilho no olho, tá? Um brilho bem característico, tanto o sanguíneo quanto o colérico, né? Aqueles olhares que a gente olha, que ficam bonitos nas fotos, sabe? Que tem o brilhinho que dá, que reluz, assim. É interessante isso. Já a parte fria, tanto os fleumáticos quanto os melancólicos, já é aquele olhar um pouco mais esmaecido, mais apagado. Mas o fleumático, tá? Ele tem um olhar mais calmo e pacificador. Sabe aquelas pessoas que a gente olha assim, os olhos e parece que transmite uma calma, transmite uma paz. Pode olhar para o olho da pessoa. Esses são os nossos fleumáticos. Então é aquele olhar tranquilo, é aquele olhar sereno, né, que transmite essa certa paz. É muito interessante o olhar dos fleumáticos, apesar de que ele não tem tanto, ele não tem esse brilho, vai ter os sanguíneos e coléricos, mas ele é um olhar tranquilo, calmo. E os nossos melancólicos? Os nossos melancólicos, aí é mais reforçado ainda essa questão do olhar um pouco mais apagado. Por quê? Porque o melancólico ele vai ser a pessoa que vai ter o mundo interior mais vasto. Os melancólicos não precisam ficar tristes com as questões das aparências físicas. Né? O mundo interior do melancólico é o mais vasto. Tá? Depois a gente vai falar de grandes exemplos de cada um dos temperamentos, não na aula de hoje, depois, mas para ninguém ficar chateado com o seu temperamento. Mas o olhar do melancólico é sim esse olhar um pouco mais apagado, como se estivesse olhando para dentro de si, como se estivesse olhando para esse mundo interno. Ele não está muito ligado no mundo, tá? O melancólico ele não tem essa questão esse amor pelo mundo aqui fora, tá? E a gente sabe que espiritualmente isso é uma vantagem para os melancólicos, porque esse mundo aqui a gente sabe que é passageiro, a gente sabe que tem coisas para depois desse mundo. Então, até por isso que os melancólicos acabam tendo uma espiritualidade muitas vezes maior do que nos temperamentos. Eles sabem trabalhar bem isso.
obviamente. Mas eles vão ter esse olhar mais apagado, né? Como se estivessem olhando para dentro, então, e não muito interessados no mundo aí fora. Vamos prosseguir aqui com as nossas orientações, né? Em relação a metas e objetivos, né? Aqui a gente também tem coisas interessantes, né? Reforçando só o que a gente já disse, tá? Isso aqui são complementos àquelas duas primeiras perguntas, tá? Onde a gente se colocou nos eixos ali. Metas e objetivos. Sanguíneo. Sanguíneo é aquele bicho que começa muitas coisas e termina pouco. Então, vocês conhecem pessoas assim, toda hora com um projeto novo. Até fiz uma piadinha no Rios esses tempos. Tá? Esses somos nós, os sanguíneos. E a gente tem que se controlar nisso daí. Né? Uma das maneiras é se focar em poucas coisas, é se dedicar a uma quantidade reduzida de coisas possível, porque a gente se interessa muito rápido pelas coisas. Né? Mas ao mesmo tempo a gente perde interesse muito rápido pelas coisas. Tudo para nós nos parece muito interessante, para nós sanguíneos aqui no caso, né? Nos parece muito interessante no início, né? Mas logo depois a gente já vai começa ali a enfrentar uma dificuldade, já começa a cair um pouquinho na rotina e pá, tá, não quero mais isso. Isso é muito ruim para um sanguíneo, né? É ruim para qualquer pessoa, né? Mas essa é uma tendência do temperamento sanguíneo. Então, querer começar muitas coisas e terminar poucas. A gente tem que lutar para mudar isso daí. Mas é uma tendência natural do temperamento. O colérico. O colérico é aquela pessoa que se dá bem com metas. Sabe aquelas pessoas que a gente tem até uma certa inveja, que pô, o cara se propõe a fazer, o cara se propôs aí na academia malhar, um ano e pouco depois o cara tá firme lá, já tá shapeado, né? Uma menina foi lá, entrou na academia, tá tudo bem e segue a dieta à risca, segue os horários ali, não troca nada, termina tudo que se propõe, tá estudando para passar no concurso ou no vestibular, tem o horário tudo certinho, a meta ali cumprida à risca. Essa é uma característica do colérico. O colérico tem muito essa força de vontade. A gente vai ver que a virtude do colérico é a fortaleza. Então, ele, se ele se propõe a meta, ele começa aquilo e vai até o fim, ele termina. Né? E ele é uma pessoa que gosta da questão de ser desafiado, de ter desafios. O colérico precisa desses desafios para se manter orientado. O único perigo disso, né? A única desvantagem disso, a pessoa ela pode se tornar materialista e soberba demais. Ou seja, eu sou autossuficiente, o que eu me proponho a fazer, eu faço, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Ou então ela acaba botando muitas metas materiais na vida dela, e ela vai ter um relativo sucesso em relação a isso, e ela vai se esquecer do lado espiritual. Então, aqui adendo, mas aqui a gente já está entrando também na parte de mais estratégias e coisas. Hoje eu quero ficar bem na parte de reconhecer. Tá? Então, o colérico é aquele que, quando se propõe as coisas, termina tudo que se propõe. O fleumático. O fleumático é aquele que não vai se propor metas, né? Ele não está muito preocupado com isso. Para ele está tudo tranquilo, está tudo legal. Ele geralmente vai precisar de um estímulo externo a ele, né? Que vai propor alguma coisa a ele fazer. E ele tem que comprar a finalidade, sabe? Ele tem que entender a finalidade do que proporam para ele. Né? Se ele entende a finalidade do que proporam para ele e ele é movido àquilo, ele vai terminar. Isso pode ter certeza. Uma vez que o fleumático aprende uma coisa, ele não esquece mais. Mas ele não vai ter essa proatividade, sabe, de uma nova ideia,
ser uma pessoa que vai propor muitas coisas, né? Ter grandes metas de vida, né? Muitas vezes fleumáticos, mais imaturos, têm muita dificuldade até de querer alguma coisa, sabe? Para eles, do jeito que tá legal, ou se tá ruim também, não vamos mudar porque pode piorar, né? Um fleumático imaturo, ele pode ser assim, né? Então, em relação às metas e objetivos, é assim que são os nossos fleumáticos. E os melancólicos, né? O melancólico, ele vai começar pouca coisa, ele não vai ser tão proativo como os sanguíneos e os coléricos. E ele tem uma tendência que é o seguinte: se ele vê que ele não vai conseguir uma coisa, se ele não acredita muito que ele vai conseguir atingir uma certa excelência, uma certa até uma perfeição naquilo que ele vai fazer, ele nem faz, ele já desiste antes de começar. No entanto, se ele se propor a começar uma coisa, não tem para ninguém. Como se fosse um deslizamento de terra, ninguém segura, como se fosse um terremoto. Então, vamos lá. O melancólico, ele vai começar poucas coisas, mas o que ele se determinar, com certeza ele vai terminar. A característica do melancólico. Tá? Mas ele também não vai ser muito proativo para começar as coisas. Ele até se propõe a poucas coisas, né? Mas ele tem que conseguir visualizar o que ele vai conseguir fazer, porque ele mexer terra é muito pesado, é muito demorado, né? Então, assim, ele tem que ter uma certeza de que o negócio vai acontecer para fazer aquele movimento, né? Que vai ser um movimento brusco, meio violento, mas vai ser na direção correta e costuma atingir a perfeição naquilo que está se fazendo, naquilo que está se propondo. Vamos lá. Em relação aos vícios, tá? Aqui a gente entra numa outra parte que é assim, tá? Eu sou católico, eu não sei se a maioria aqui que me segue é católico, é cristão, tá? Mas tirando essa parte, mesmo para uma pessoa que não acredita, até porque dentro da psicologia, dentro da ciência, tá? Já se descobriu que esses vícios, né, vamos dizer assim, os 7 vícios, os 7 pecados capitais, né, eles sim são uma descrição perfeita de tendências ruins do comportamento humano, tá? Então, mesmo que você não acredite, saiba que a ciência acredita, tá? Às vezes dá outros nomes para os pecados, não vai chamar de pecados, vai chamar de vícios, né? Vai trocar um nome aqui por outro, mas ela reconhece sim, porque é um fato, tá? Não tem como mudar. Ou a religião acertou, ou a ciência veio só a descobrir depois, tá? E sistematizar de uma outra maneira, mas existe, tá? E para quem é religioso, tá? A gente sabe que ali é um conhecimento através da revelação, é um conhecimento superior, é diferente, tá? Então vamos usar esse conhecimento superior a nosso favor, tá? E cada temperamento vai ter uma tendência tanto à virtude quanto a vícios diferentes, tá? Dentro dos 7 pecados capitais, a gente tem 2 pecados, tá? Que estão presentes em todos nós e eles são como se fossem os regentes da orquestra, tá? Eles são como se fossem quem comanda a turma, os líderes ali, tá? Que é a preguiça e a soberba. Esses 2 pecados estão muito dentro da gente. Por quê? Porque tem a ver com amor próprio. Todos os vícios, todos os pecados, tá? Eles nascem do amor próprio. Tá? Os vícios nascem do amor próprio porque são formas como a gente se ama de maneira desregrada. Tá? O amor próprio as pessoas confundem muito com egoísmo, mas não é. Tá? Eu tenho que me amar por quê? Porque eu fui amado primeiro por Deus, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus bisavós, por, pelos médicos do hospital que estavam trabalhando naquele dia, por todos os professores que eu já tive, por todas as pessoas que já me ajudaram na rua, pelo padeiro que se levantou cedo para fazer o pão quentinho para o meu café.
tudo no mundo funciona, eu tenho que ser grato às coisas que estão funcionando no mundo, ao policial que se levanta de madrugada para cuidar das coisas, ao lixeiro que vem recolher o lixo da minha rua. Ou seja, o mundo, mesmo que você não acredite em Deus, e se você acredita, melhor ainda, eu espero que acredite, tá? Amou a gente primeiro. A gente é amado o tempo todo. Então a gente tem que se amar também, tá? Só que a gente tem uma tendência ruim a se amar demais. Né? A ser como o Narciso, a história do Narciso é aquele que olha o seu reflexo no espelho e ele se apaixona por ele mesmo, ao ponto de que ele acaba se afogando. Ele entra na água para querer estar com ele, né? E acaba se afogando. Então, o nosso amor próprio desviado, ou seja, se tornando o egoísmo, ele é ruim e vai ser fonte dos vícios. Né? Um amor próprio saudável, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer retribuir por ter sido amado. Então a gente vai sair da gente, vai tentar deixar de ser egoísta, vai tentar amar os outros para retribuir tudo aquilo que a gente tem. Essa é a tendência natural da vida, tá? Isso religiosos e não religiosos já detectaram isso, tá? A gente vai olhar num Viktor Frankl, que era judeu, ele fala semelhante. A gente vai olhar no trabalho daquela enfermeira australiana que colheu os arrependimentos da vida das pessoas, e tinham pessoas de tudo que era tipo de religião, ateus, tudo mais. A gente vai ver que é isso também. As pessoas, os arrependimentos da pessoa estão ligados ao egoísmo, né? E o que elas queriam fazer era se doar mais para os outros, tá? Então os nossos vícios também são assim. E a preguiça é um vício do nosso egoísmo, ou seja, eu não quero fazer porque eu quero estar confortável. Tudo que é desconfortável para mim me dá preguiça, eu não quero. E a soberba é aquilo assim, eu me amo demais, eu me basto demais, né? Eu sou melhor do que todo mundo, eu julgo as outras pessoas porque eu sou o Senhor Perfeição. Então esses dois pecados são os que regem os outros. Mas cada temperamento vai ter o seu pecadinho próprio, que vai estar ali mais aparente. Não que um sanguíneo não possa se irar, ou que o sanguíneo não tenha inveja, né? Ou que um colérico não possa ser avarento, ou não possa ser invejoso. Não é isso. Mas é um destaque a mais naquele vício, naquele pecado específico, tá? O sanguíneo vai ter uma desvantagem aí sobre todo mundo, porque ele tem dois, tá? Mas é uma desvantagem e não é, tá? Porque são dois muito parecidos, que é a luxúria e a gula. Por quê? Essas são as coisas sensíveis. Então, ao toque, o sanguíneo gosta muito disso, é uma pessoa muito sensual, ela gosta de sentir o mundo, quer tocar o mundo, quer engolir o mundo. Né? Então, tanto a luxúria, né, que, vamos dizer assim, é essa nossa tendência a querer tudo, a querer muito na parte sexual, quanto a gula, né, de querer engolir as coisas, né, querer, quando bebe, bebe demais, quando come, come demais, quer ter muito, né, dá banquetes, é coisa nesse sentido, gosta de tudo bastantão. Então, não precisa necessariamente ser uma pessoa gordinha, né, mas tem essa tendência natural, tanto a luxúria quanto a gula. Então, os sanguíneos, coléricos, qual é que vai ser um vício predominante ou mais aparente? Obviamente a ira. Ele quer responder tudo com muita força, ele quer marcar. Então ele tende muito a se irar com os outros, a ficar brabo mesmo, né? A querer queimar como fogo, né? O fogo, quando ele se descontrola, ele quer queimar tudo ao redor, né? Depois termina aquele ímpeto, né? Tudo vira brasa, tudo vira cinza, né? Não sobra pedra sobre pedra, como diz o ditado popular. Os nossos fleumáticos, qual vai ser então esse pecado mais aparente? O fleumático, como ele não é marcado pelo mundo, como o mundo não marca nele, não tende a ficar nele, e ele tem uma reação muito lenta também ao mundo, ou seja, as coisas não. A velocidade é lenta e não permanecem. Né? Então,
quando ele tem algo material, ele quer pegar aquilo para ficar com uma impressão do mundo, porque senão ele não tem impressão do mundo nenhuma. Né? Então ele vai dar um valor excessivo a tudo que é material. Se ele não perceber, obviamente, se ele deixar esse pecado se manifestar nele, né? Não refrear isso e não exaltar suas virtudes, ele vai ter a tendência a querer as coisas, a dar um valor muito grande. Então, para os seus livros, para o dinheiro, para coisas, são pessoas que às vezes são dadas a coleções, né? Guardam aquilo com. Não estou dizendo que não é para ter cuidado com as coisas, que uma pessoa não pode gostar, mas a gente sabe quando é exagerado, a gente sabe quando a gente tem um apego que às vezes faz até a gente brigar com os outros por causa de coisas materiais. Né? Então, o fleumático tem essa tendência a ser avarento. E os melancólicos vão ter uma tendência maior à inveja. Por quê? Porque como o mundo marca neles, eles sentem o peso do mundo de uma maneira diferente. Quando eles olham para os outros temperamentos, ou seja, eles olham para as outras pessoas, eles ficam com uma certa. Uh, como é que eu não consigo ser assim? Como é que eu não consigo ter essas outras tendências? Né? E aí aquilo, de alguma maneira, entristece eles e eles ficam invejando os bens que os outros têm. Né? Em vez de olhar para suas características boas, eles tendem a essa questão da inveja. Como eu falei, não é que, que um colérico não possa ser invejoso, que um avarento, um fleumático não possa ser invejoso, um sanguíneo não possa. Mas esse vamos dizer assim, é o vício natural do melancólico. E não, por exemplo, assim, a inveja num sanguíneo vai ser uma inveja que o sanguíneo ele não vai conseguir, ele vai falar para alguém ou para os outros, entendeu? Que ele está invejando alguém, sabe? Ele dá na cara que ele está que ele está invejando. Já a inveja do melancólico é uma inveja muito interna. Por isso que ele vai ter que se olhar no espelho muito bem para perceber que ele está sendo invejoso. Porque de uma primeira maneira ele não vai perceber. Sabe? Não, mas eu sou melancólico, eu não sou invejoso. Né? Mas se ele for parar para olhar, ele tem sim uma certa. Ele olha para as coisas dos outros e ele fica um pouco ressentido de não ter aquilo. Então tem que cuidar muito essa parte também, tá? Mas vamos lá, para ninguém ficar chateado com a questão dos vícios, tá? Como eu falei aqui, vai ser um exercício da gente se olhar no espelho, tá? Vamos lá para as virtudes. Então, o que de positivo, né? Dentro das virtudes, aqui, como eu falei, né? Aqui são as virtudes que na Igreja Católica a gente chama de virtudes cardeais, tá? Mas também são coisas que se manifestam no mundo, são verificáveis, que a ciência consegue verificar também como algo positivo. Então, se você não acredita, não se preocupe, cientificamente também está comprovado, e mais do que cientificamente, é um fato verificável, tá? Porque é muito mais importante até do que a ciência dizer alguma coisa se é válido ou não. Nas virtudes, se a gente é sanguíneo, a gente vai ter uma tendência muito forte à justiça. O que é justiça, minha gente? Justiça é dar a cada um e cada um precisa receber. Esse é o conceito de justiça. O juiz, quando ele dá uma sentença para condenar um criminoso, ele está tentando dar uma pena para aquele criminoso que seja correspondente ao crime que ele cometeu. Ou seja, um pai que rouba uma galinha para dar de comer à sua família, né, o juiz vai dar uma sentença. Cometeu um crime. Poxa, tem algumas coisas. Agora, alguém que por maldade foi lá e cometeu um atentado terrorista, esse tem que ter uma pena muito pior. Então, ou seja, é próprio da justiça dar algo correspondente, dar aquilo que é certo, tentar dar aquilo que é certo para cada um. Tá? Isso é tanto na parte como é na justiça comum para dar uma punição para um criminoso, alguma coisa assim, mas na nossa vida normal,
A justiça vai ser o quê? O sanguíneo ele tem uma tendência a saber o que cada um está precisando, entendeu? A tentar dar aquilo que ele pode, né? Porque aquela pessoa está precisando. Então, por isso que a gente vai dizer que eles são pessoas que, às vezes, né, eles acabam ajudando muito outras pessoas, né? Eles acabam tendo até uma tendência a meio que esquecer da sua própria família, né? Mas aí não é por um fato de que eles são pessoas ruins, mas é porque eles são distraídos, né? E aí qualquer um que vem pedir ajuda, ele vai tentar ajudar da melhor maneira possível e vai tentar ser o mais justo possível, vai tentar se doar mesmo para aquela pessoa, entregando aquilo que ela precisa. Ele tem uma capacidade natural de perceber qual peso cada um precisa receber em tal coisas, em questões também de entender o que cabe a cada um. Ele tem uma facilidade natural. Então, com essa virtude, deve ressaltar cada vez mais essa virtude, crescer na virtude, né? Também ajudar a diminuir os vícios que a gente viu anteriormente. Qual que vai ser a virtude principal do colérico? A fortaleza. Ou seja, é uma pessoa que ela é dura, no sentido de que ela não esmorece facilmente, não é qualquer coisa que vai derrubar o colérico, muito pelo contrário, ele vai ser uma muralha mesmo, né? Vai ter força para fazer as coisas, por mais dificuldades que apareçam, ele vai ser aquele que vai se levantar, ele vai ser aquele que, sabe, aquela coisa assim, ó, deu errado 7 vezes, ele vai tentar a oitava. Esse é a principal virtude do colérico, né? Ter essa fortaleza, ter essa força de vontade para seguir em frente, apesar dos percalços, tanto das circunstâncias quanto os seus próprios, né? Ele vai ter a tendência a ter essa força, essa fortaleza, né, de ser essa muralha, esse porto seguro, tanto para ele quanto para as outras pessoas. E os melancólicos? Os melancólicos é a mãe de todas as virtudes, ou seja, a prudência, né? Eles sabem ver as coisas do mundo, né? E consumi-las, né? A sua, o que precisa ser consumido, né? Sem exageros, sem como a própria a palavra mesmo, né? Aquele que é prudente, ou seja, se ele, vamos pegar um exemplo assim, sabe aquela história da formiguinha e da cigarra, né? O melancólico é a formiga, ele trabalha para ter a comida no inverno, né? Ele é aquele cara previdente, ele é aquele cara ou aquela mulher, né, que vai ter essa tendência a guardar as coisas para ter depois, né? Não querer consumir tudo de uma hora para outra, né? Isso também a nível espiritual, ou seja, ele vai querer a medida das coisas, ele vai se precaver para lá na frente não perder, ele vai estar sempre com esse olhar tentando reter aquilo que é bom, né? E se livrar daquilo que é ruim, se livrar daquilo, por exemplo, que pode estragar os seus estoques, né? Ou pode atrapalhar o seu trabalho, como na história da formiguinha e da cigarra. A cigarra estava querendo, a formiga achava que ela estava querendo atrapalhar o trabalho dela, né? Então, assim, isso é próprio da prudência e é próprio do melancólico. Já o fleumático é a temperança, né? Ou seja, vamos se lembrar aí da palavra tempero, né? É aquele que não vai botar nem sal de mais, nem sal de menos, porque sal de mais a comida fica intragável. Sal de menos ela fica insossa, ninguém quer comer. Ou seja, nas coisas da vida, ele não vai querer nem de mais, nem de menos, né? Ele vai saber o tempero certo de cada coisa, se ele, obviamente,
tem uma tendência natural a isso, mas ele tem que sempre ressaltar essa virtude. E a virtude da temperança, na nossa questão espiritual, é isso, né? É saber o tempero certo de cada lugar, o quanto eu devo fazer tal coisa, o quanto eu não devo fazer tal coisa. Isso nos ajuda muito no nosso desenvolvimento espiritual e no nosso desenvolvimento como pessoas da nossa personalidade. Então, se vocês perceberem alguém com mais tendência à temperança ou mais tendência à prudência, isso vai ser um reforço de qual temperamento ela vai ser. Vocês entendem? Todos esses slides que a gente está passando aqui, com cada uma dessas coisas, é um reforço para aquelas dúvidas que vocês podem ter se a pessoa é ou sanguíneo, ou é colérico, ou é fleumático, ou é sanguíneo, ou é melancólico, ou é colérico, ou é fleumático, ou é melancólico. Depois a gente também vai ver as nuances, tá? Mas para a gente determinar essas coisas, vocês podem fazer todas essas perguntas e tentar observar todas essas coisas. Isso vai engrandecer o imaginário de vocês enormemente. Vocês fazerem esses exercícios em vocês e nas outras pessoas. Tá? E também vai ajudar a resolver as dúvidas daquelas duas questões iniciais. Tá? Aqui eu botei uma mais de brincadeira, mas também nos ajuda bastante. É bem real também. Tá? Por exemplo, em uma festa, se ponha numa situação ou tente se lembrar, né? Principalmente isso nos ajuda muito, questão de festa familiar, festas que a gente vai com os nossos amigos, então para reconhecer amigos, amigos de trabalho, o temperamento até nos nossos próprios parentes. Como é que costuma ser a reação de cada temperamento numa festa, num evento, né, social? O sanguíneo vai tender a falar muito, a ser o centro das atenções. É uma pessoa que vai ter facilidade em conseguir amigo, sabe? Vai entrar na roda, não conhece ninguém, já começa a falar, sabe? Quando vê, já está o centro das atenções, já é o melhor amigo de fulano, aquele melhor amigo de festa, né? Já é o melhor amigo de fulano, já parece que conheceu o cara há 50 anos. Então, o sanguíneo é muito assim. O colérico. O colérico ele já vai ser mais observador, ele não vai ter dificuldade em fazer uma amizade, mas ele já vai estar mais observando as coisas, ele quer saber com quem ele está lidando, quem que está ali naquela festa, sabe? Quem que pode, vamos dizer assim, ser uma ameaça para ele ou ser amigável para ele, sabe? E não vai, não é dado que nem o sanguíneo, ou seja, ele não vai se relacionar com qualquer um, então o primeiro passo dele é observar o que está ao redor, né? Ah, e ao mesmo tempo, dependendo da festa, se ele se soltar, ele vai querer deixar a marca dele naquele lugar, de alguma maneira, que as pessoas saibam quem ele é, saibam das suas virtudes, sabe? Pô, eu sei que fulano é fulano por tal coisa, sabe? Numa conversa, eles são muito assim, conversas de festa, de se ressaltar, às vezes, principalmente nos coléricos mais imaturos, tá? Às vezes vai ser aquele cara que vai querer contar vantagem das suas histórias, né? E às vezes não é tão legal, né? Mas tá ali, sabe? Faz parte do temperamento. O colérico já mais amadurecido, ele até conta essas coisas, mas não com aquela soberba, né? Ou querendo se achar mais do que os outros. Ele conta porque ele quer deixar a marca dele ali de alguma forma, e ele faz isso de forma muito interessante, tá? Os nossos fleumáticos nas festas vão ser aqueles que vão estar quietinho, sempre ouvindo, sempre observando. Se tiver uma mesa, bebida, comida, vão estar felizes ali, vão estar compartilhando tudo as mil maravilhas, porque o fleumático é dado a esses encontros de estar à mesa, de estar bebendo, gosta muito disso. Tá? Nas conversas vai ser sempre aquele que vai ouvir todo mundo falar, né? E quando ele tiver que dar a opinião dele, quando ele tiver que dar os 2 centavos dele, ele vai ser certeiro, todo mundo vai ficar amigo, sabe, com o que ele falou. Então, o fleumático costuma ser assim, né? A última tirada da conversa. Gosta muito de piadas, né? Muito dado a isso nesses encontros sociais. Então, essas são as características do fleumático nesse tipo de evento. O melancólico ele preferia não estar na festa. Ele não vai ter tanta essa expansividade de estar ali naquele lugar, né?
Mas ele vai ficar na sua, vai ficar de boa. Quando ele encontrar alguém, ele consiga se abrir, ou que ele se sentir confortável, ele vai ficar naquela pessoa, ou com aquele grupo que ele tiver ali, e dali ele não vai sair, até consegue se abrir um pouco, até consegue desenvolver aí, então, as suas amizades, ou um relacionamento ali, e se sentir confortável naquela festa ali, coisa que, de cara, né, no primeiro impulso dele, ele preferia não estar. Com a família, né? Então vamos lá. O colérico. O colérico é aquele defensor fiel, né? Vai ser o leão ali da família, né? Sempre disposto a matar ou morrer, brigar pelos seus valores, pelas suas crenças. Não vai deixar ninguém falar dos seus, né? Vai estar sempre protegendo. É a leoa, né? Sabe aquela coisa da leoa da família, né? Ela tá ali sempre protegendo. É ela que faz tudo, não deixa ninguém se aproximar ali da família. Esse é o colérico, é assim que ele vai ser também. Só que em casa ele também pode, se ele tiver certas tendências à imaturidade, se ele ainda for uma pessoa imatura, ele pode querer queimar tudo, né? Então pode ser uma pessoa muito brigona dentro de casa, alguém falou que não queria, e coisa e tal, reage de maneira intempestiva, explosiva, né? Então, coléricos tenham muito cuidado com isso, né? Porque às vezes se torna insuportável conviver com alguém assim que quer queimar e quer marcar tudo a ferro e fogo o tempo inteiro, né? Sabe aquelas pessoas assim que estão sempre irritadas, sempre respondendo a ferro e fogo? Isso não é legal, ninguém quer conviver com alguém assim. Fogo é bom, mas fogo tem que ser controlado. Sanguíneos na família, né? Costumam ser aquelas pessoas sempre alegres, acordam bem dispostas, bom dia, né? Descontraídos. Já falei aqui, tem mais às vezes facilidade de ajudar alguém de fora do que alguém da própria casa. Não porque não queira ajudar alguém da própria casa, mas como esse olhar é disperso, às vezes acaba olhando para fora demais, né? Pode ter uma, pode não, tem uma tendência muito forte a ser superficial, né? Ou seja, não dar tanta importância às vezes para coisas que são importantes dentro de uma casa. Então pode ser uma pessoa muito desligada, isso pode irritar muito um ambiente de dentro de casa para certas pessoas, né? Então tem que cuidar com isso, tem que tentar ter mais zelo pelos seus de dentro de casa. A alegria já vai ser uma coisa natural e espontânea, né? Mas tem que prestar atenção em outras coisas. O fleumático, né? O fleumático é aquele que dentro de casa vai tentar sempre ser a voz da sabedoria, aquela última voz, vai ser uma pessoa mais calma, mais paciente, né? Vai tender a ser mais paciente, é aquela pessoa que gosta de se sentar no sofá, de ficar bem relaxado, né? Se ninguém quiser tirar ele dentro do ambiente de casa, ele vai ficar, né? Os fleumáticos devem ter se adaptado muito bem a essa questão da pandemia, né? De ficar dentro de casa, de ficar mais tranquilo, né? Então, assim, claro, não pode ser um exagero, né? Como eu falei, porque senão vai ficar sempre nessa posição de conforto, nunca vai querer fazer nada diferente, né? Mas é aquela pessoa que vai ter aquele prazer de reunir a família à mesa no domingo, sabe? Desfruta daquilo, gosta daquele ambiente, gosta desse ambiente familiar. Vai ser pessoa que vai ter paciência para lidar com a mulher, com o esposo, com os filhos. Tem essa tendência a isso, tá? E o melancólico? O melancólico vai ser uma pessoa com uma capacidade de se sacrificar, sacrifícios mesmo de amor muito grande pelos seus, né? Da mesma maneira que o sanguíneo tem essa facilidade às vezes, de se sacrificar pelos outros por fora, o melancólico tem dificuldade às vezes de se sacrificar pelos de fora, mas pelos seus é uma coisa que assim, é quase que natural, né? Eles passarem dificuldades para deixarem coisas para os seus, né? Eles terem mesmo essa noção de que o amor é algo que é sacrifício dos meus confortos em benefício dos outros. Então o melancólico vai ter muito forte isso dentro de si.
vai ter uma tendência, uma facilidade e até vai querer organizar as coisas. Ele precisa das coisas organizadas, esse mundo externo organizado, para poder organizar o seu mundo interno. Às vezes o ambiente não deixa ele fazer isso. E como ele não é uma pessoa muito proativa, às vezes ele deixa a desorganização do ambiente afetar ele nem consegue organizar o seu ambiente. Mas se ele se lembrar e se ele manter o ambiente organizado, sabe, ele vai ter uma facilidade muito grande com isso. Isso vai ajudar muito o melancólico. Então, são pessoas que, quando organizam o ambiente, quando são as responsáveis por organizar o ambiente dentro de casa e mantêm esse ambiente organizado, pode saber, é fácil de reconhecer uma casa de um melancólico. Tá? E justamente querem a família sempre perto, essa união pessoal ali, vamos dizer assim, dentro do ninho, né, do melancólico ali. Estamos chegando aqui nos nossos últimos slides, terminando a nossa primeira aula de hoje. Está vendo o horário aqui, o sanguíneo já se passou um pouco no cronograma, mas é sempre melhor para mais do que para menos. Né? Tenho certeza que vocês concordam com isso. Depois vai estar editado, tudo por assunto, certinho, a pessoa acompanha da maneira como ela achar melhor lá na nossa plataforma da Hotmart. O que costuma perturbar mais cada temperamento? Tá? O sanguíneo vai ser uma espécie de falta de reconhecimento. Ele é aquela pessoa que gosta de ouvir, né, que ele é bom, que ele está fazendo bem, que tudo mais, ou rejeitar. Né? Se ele não tem reconhecimento, ou se ele é rejeitado de alguma maneira, isso incomoda e perturba demais o sanguíneo. Tá? Porque da mesma maneira que ele quer o mundo, ele quer sentir o mundo sempre, sabe? Ele quer sentir como se o mundo também tivesse um prazer enorme de ter ele por ali. Né? Então a rejeição é algo que incomoda demais o sanguíneo. O colérico. O colérico vai ser facilmente perturbado por gente devagar, gente lerda, né? Ou falta de praticidade nas relações. Né? Isso vai incomodar os coléricos demais. Eles não vão querer. Vai despertar, né, a ira deles. Né? Essa falta de velocidade ou essa falta de objetividade nas coisas. Né? O colérico é muito objetivo, ele quer as coisas tudo certo, muito prático. Ah, não funcionou isso, descarta, vamos fazer aqui e ali, sabe? É esse tipo de pessoa muito rapidinha, assim, sabe? Então, gente oposta incomoda. Incomoda a ponto de poder deixar ele com os nervos à flor da pele. Então, tem que cuidar com isso, tentar ter mais paciência com os outros, né? Mais o que perturba ele isso. O que vai perturbar o fleumático? Aqui vocês estão vendo que são opostos, né? Assim como aqui também vão ser opostos. O fleumático vai se irritar com gente muito nervosa, muita pressão externa do ambiente, né? Gente que pressiona, gente que quer tudo para ontem. Isso incomoda. Ou situações, né, que tem que dar uma resposta muito rápida. E isso naturalmente vai perturbar um fleumático. Vai ser difícil tu chegar para um fleumático e falar assim, ó, vamos lá, eu preciso de uma resposta para agora, que tu vai fazer isso ou aquilo. Isso aí deu. Ele até não vai demonstrar essa perturbação, mas ele vai estar perturbado internamente. Ele dificilmente vai conseguir te dar uma resposta. Óbvio que um fleumático maduro, se ele sabe que ele precisa dar uma resposta rápida, ele vai dar uma resposta rápida. Né? Mas o fleumático que não tem tanta maturidade assim, mesmo numa situação que ele precise dar uma resposta rápida e imediata, ele vai ter dificuldade. Né? E nas outras situações, então, que ele pode pensar, ele vai pensar por demasiado, né, para poder responder. Então, isso vai perturbar os nossos fleumáticos. E os melancólicos são perturbados por quê? São perturbados pela superficialidade. Né? Não são aquelas pessoas que gostam daquelas conversinhas de banco. Né? Ah, mas e o tempo? Né?
Ou então aquele tipo de pergunta ou aquele tipo de conversa que é mais superficial, raso, muitas vezes é necessário e natural no convívio humano, né? Mas o melancólico vai se perturbar com isso, vai tentar até, vai, às vezes é até meio saraiva com isso, né? Não tem muita paciência, sabe, para esse tipo de pergunta, dá aquelas respostas atravessadas, sabe? Então, assim, o melancólico ele tem que cuidar isso, né? Porque essa superficialidade incomoda ele. Se ele se deixar ser perturbado por essa superficialidade, ele vai ter um costume a responder isso de uma maneira não tão legal. Então, quem estiver lidando também com melancólicos, né, procurem evitar esse tipo de situação ou conversas superficiais. E por último aqui, dessas nossas categorias aí, para a gente se tornar craque em reconhecer os temperamentos, como os temperamentos se dão se expressando ou falando, né? O sanguíneo, então, fala demais, é muito prolixo, tem pouca objetividade. O colérico vai gostar de ser mais preciso, mais objetivo. O nosso fleumático vai falar pouco, vai costumar sempre ser o último a falar, mas ele tem precisão naquilo que ele fala e é um ouvinte melhor, né? O melancólico já não vai ser aquele que vai falar com qualquer um, mas quando fala, gosta de profundidade, gosta de aprofundar os assuntos, né? Tem profundidade no seu discurso. Então, meus amigos, essas foram todas as dicas para a gente começar a se tornar um especialista em reconhecer em nós e reconhecer nos outros os temperamentos, tá? A gente tem que treinar isso em reconhecer nos outros, em tentar observar os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Porque senão a gente vai ter muita dificuldade. É só o treinamento. Vocês podem repassar essa aula depois, né, quando tiver no Hotmart, vai estar lá dividido por assunto. Então repassem, vejam, quando tiver a apostila, vejam a apostila, reconheçam isso no pai, na mãe, nos amigos, em vocês. Podem fazer as perguntas para eles, né? Lembre-se de quando fizer a pergunta para alguém, para que a pessoa responda sempre a sua primeira impressão, né? Mas o melhor mesmo é na observação, sabe? Mesmo sem perguntar. Observar a pessoa e ir descobrindo. Quando tiverem dúvidas, recorram a esses outros itens, né, para vocês sanarem as dúvidas e vocês vão até começar a achar engraçado. Pô, mas como encaixa, cara? O jeito de caminhar, o jeito de olhar, o jeito de se expressar, né, as virtudes, as falhas, tudo encaixa. Vocês vão ver que tudo encaixa, mas é a prática que a gente tem que fazer para a gente chegar nessa excelência de reconhecer os temperamentos, tanto na gente quanto nos outros. Tá certo, meus amigos? Essa foi a nossa aula inaugural. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a gente ter se estendido um pouco mais aqui, mas eu tentei ser o mais abrangente possível. A gente ainda tem mais 4 aulas para falar de temperamentos aqui. A gente vai falar sobre muita coisa e mais a última aula que vai ser para tirar todas as dúvidas que possam ter ficado. Tá certo? Se lembrando que se tiver, tá aberto ainda lá o nosso grupo do WhatsApp. Se tiver dúvida, manda por lá que eu respondo. E ainda hoje eu vou abrir uma caixinha nos stories também para estar respondendo as dúvidas de vocês, tá? E vocês podem mandar na caixinha lá com a hashtag 4T, hashtag 4T, que aí eu vou dar uma preferência porque eu sei que é aluno do curso. Tá bom? Então não se esqueçam, lá na caixinha do Instagram, responda com a hashtag 4T ou use o nosso grupo do WhatsApp se ficar alguma dúvida dessa nossa aula aqui. Tá? Provavelmente o arquivo editado vai estar na plataforma da Hotmart só amanhã, assim como a nossa primeira apostila. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e espero que gere muitos frutos essa nossa primeira aula aqui. Tá? Tchau, então. Um grande abraço.